Neste vídeo, meu foco foi criar um roteiro de luta de Hollow Knight. Eu quis fazer o roteiro enquanto eu gravava, pra mim conseguir dar uma inovada no meu conteúdo. Só que eu não esperava que era tão lento o processo. Vou criar um roteiro praticamente quase do zero, com ajuda com vocês. Mesmo que você não pode comentar sobre, porque é um vídeo numa live. Eu comecei fazendo as informações básicas dos personagens pra mim ter uma ideia de como que seria, e fazendo no máximo 3 linhas de introdução. O resto eu deixei pra continuar enquanto eu gravava. Primeiramente, o Pablo ainda não apareceu. A minha ideia inicial para esse roteiro é começar com um Ghost. Essa luta vai se passar na Colmeia das Abelhas. Como nós sabemos, o Ghost, ele é um receptáculo vazio. Ele não sente emoção, não pode pensar, não pode gritar, não pode falar. Só tem um único objetivo, que é o que ele busca cumprir. Nós sabemos que ele não vai atacar diretamente ou começar uma luta diretamente, a não ser que aquilo interfira no objetivo dele. Isso leva o Ghost a ter que ser forçado a lutar, porque ele não vai lutar sem motivo aparente, sem um motivo coerente que interfira no propósito dele. É o seguinte, eu tive uma ideia. O Pablo vai aparecer do nada. E nisso ele vai tentar interagir com o Ghost, só que o Ghost vai simplesmente ignorar ele e passar reto. E a partir disso vai começar o confronto. Pode ser um pouco meio brega, mas é porque eu tô sem muita ideia e também não tem, tipo... Eu acho que é um pouco difícil você criar um roteiro de uma luta quando um dos personagens simplesmente não dá nem aí pra nada. Logo em seguida, o Ghost iria pro próximo cômodo, onde ele ficaria observando a paisagem até perceber uma sombra se aproximando de forma desproporcional. Essa era a minha ideia de como começar o conflito inicial, mas eu acabei mudando ela enquanto eu escrevia de novo o roteiro. E depois de uma longa escrita, o que eu fiz até agora foi isso daqui. No silêncio de Hollow Knight, Ghost caminha calmamente pela cidade de Rive, com apenas o baixo chiado de abelhas distantes. Enquanto Ghost caminha por um longo e interminável corredor, o mel pinga. Eu escrevi mel com o misericórdia. Enquanto Ghost caminha por um longo e interminável corredor, o mel pingando enquanto levemente uma sombra surge atrás dele, forma desproporcional. Pronto, deu uma mudada. Ficou assim. Enquanto Ghost caminha por um longo e interminável corredor, o mel pinga levemente, ao mesmo tempo que uma sombra surge atrás dele de forma desproporcional. Os passos de Ghost param calmamente, e após um segundo ele olha para trás e não vê ninguém. Olha para frente, lá está o Pablo. Aliás, um detalhe engraçado. Ontem à noite, tô gravando isso daqui dia 14, eu fui pedir umas ajudas pra IA, pra mim conseguir entender uma forma de eu começar essa luta, porque eu não sabia como. A IA acabou confundindo o Pablo que eu falei de Hollow Knight 3, o meme, com o Pablo do B-Cardigan. Nessa parte é onde ocorre o encontro que eu falei no início do vídeo, onde o Pablo ele vai tentar interagir com o Knight e vai ser ignorado. Tururu. Pablo observa o cavaleiro imóvel como um poste por alguns segundos, antes de fazer um leve gemido semelhante a uma pergunta. Sabe me dizer onde estou? Perguntou. O cavaleiro, porém, o contorna e segue pelo apertado corredor, como se o Pablo não estivesse ali. Eu usei a cena do cavaleiro imóvel como poste para representar o fato dele ser vazio e não demonstrar nenhuma emoção. E também não pode falar. O coitado nem tem escolha, literalmente. Eu coloquei que o Pablo faz um leve gemido como pergunta, porque é bem perceptível que em Hollow Knight geralmente não falam tanto como humanos geralmente. Pelo menos é a minha opinião, é a minha visão. Ô droga. No silêncio de Hollow Knight, Ghost caminha calmamente pela cidade de Hive, com apenas o baixo chiado de abelhas distantes. Enquanto Ghost caminha por um longo e interminável corredor, o mel pinga levemente, ao mesmo tempo que uma sombra surge atrás dele de forma desproporcional. Os passos de Ghost param calmamente, e após um segundo ele olha para trás e não vê ninguém. Olha para frente, lá está o Pablo. Pablo observa o cavaleiro imóvel como um poste por alguns segundos, antes de fazer um leve gemido semelhante a uma pergunta. Sabe me dizer onde estou? Perguntou o Pablo.
O cavaleiro, porém, o contorna e segue pelo apertado corredor, seguindo seu caminho, como se Pablo não estivesse ali. Depois disso, eu fiquei uns 5 minutos escrevendo, porque eu esqueci de falar alguma coisa. Mas eu criei a primeira cena de luta, uma coisa no mínimo, pelo menos. Ao sair do corredor, o cavaleiro se depara com uma imensa construção de mel, bem semelhante a uma montanha. Enquanto observa, Ghost percebe pela sombra algo se aproximando rapidamente. No mesmo instante, saca seu ferrão. Clank! O cavaleiro bloqueia o poderoso martelo de Pablo. Eu tive a ideia, por enquanto, de fazer a seguinte ação. Como ambos estão com as suas armas uma contra a outra e também é uma situação muito difícil de sair, eu tive a seguinte ideia. De fazer o Pablo simplesmente afastar o martelo por um momento e depois aplicar o martelo de novo contra o ferrão do Ghost. Aqui vai uma explicação, com base na luta do Akaza vs Rengoku. Porque sim. Observem o momento em que o Akaza ataca a espada do Rengoku, Rengoku se afasta e contra-ataca. É isso que eu me refiro, e ele aplica força com a velocidade jogando um Akaza longe. E essa é a explicação que temos pra hoje. É o que tem pra hoje. No fim, fazer roteiro é um pouco trabalhoso. Você tem que pensar bastante sobre o que você vai escrever. É um pouco trabalhoso, mas é bem legal o resultado. Devido às lâminas encravadas, devido às lâminas pressionadas constantes, ficou meio confuso, peraí, deixa eu arrumar. Ficou assim, mas tá meio confuso, ó. Mas de forma quase imediata, Pablo rapidamente afasta sua arma do contato da outra, e novamente a empurra contra o ferrão adversário, e assim aplicando força com velocidade. Dá pra melhorar, Vamos tentar. No fim é assim mesmo. Vai mudando, melhorando, modificando a cada frase, mas é assim mesmo. E se gostar do resultado, é melhor ainda. Se não gostar tanto, você melhora um pouco mais, vai aprendendo aos poucos. Então ainda vale a pena também, geralmente, mudar. Melhorei um pouquinho. Ó, ficou assim, ficou assim. Devido às armas pressionadas, Pablo não consegue atacar. Mas de forma quase imediata, Pablo rapidamente afasta sua arma um tato inimigo, mente a empurra contra o ferrão do adversário, assim aplicando força por meio da velocidade. Vamos lá. A minha ideia por agora é fazer o Ghost ser jogado contra uma parede de favos de mel. Eu geralmente, no meu caso, eu costumo imaginar a boa parte das minhas cenas com um propósito maior. Se você não entendeu, eu costumo usar umas cenas específicas para mim começar outras cenas. Por exemplo, alguém é acertado, mas no fim eu uso essa cena para ele conseguir revidar. Tipo o meu exemplo de Homem-Aranha vs Venom, que eu usei num vídeo de 8 dicas de como criar um roteiro de luta. E não é novidade pra ninguém que eu fiz mais umas mudancinhas, né? É o seguinte, eu resolvi dar uma mudada. A luta ainda começa no mesmo local, que é onde tem aquela construção enorme de mel, só que começa de uma forma diferente. Em cima do Ghost tem um teto, como vocês podem ver. Como vocês podem ver, é claramente um teto. Aí o teto começa a rachar e o Ghost percebe isso. Eu sou péssimo em desenho. O chão em cima começa a rachar e nisso o Pablo vai sair de lá. Nisso, enquanto o Pablo cai, o Ghost vai desviar. Ô droga. A inspiração é do Akaza caindo no mangá de Demon Slayer, que é a inspiração, pra usar como base pra você entender. Só que a diferença é que não vai ser o Akaza caindo. Vai ser um brucutu com uma marreta. Porque tem uma clava do Minecraft. Simples. Eita lapada. Muito obrigado pelo vídeo, Wither MSF. Foi a demonstração mais rápida que eu consegui encontrar no momento, então, valeu. Agora já é outro dia.
São meia-noite, Tato só ignora. Eu dei uma continuidade. Basicamente, quando o Pablo ele pousa no chão, ele olha pra cima no instante. Quando ele pousa no chão, ele já olha pra cima. E nessa hora ele é arremessado pra longe. Eu tava vendo com a IA umas dicas de como escrever melhor. E ao mesmo tempo que eu tava vendo as dicas, eu tive uma ideia. Aliás, o Pablo foi lançado longe por causa da técnica do Shadow Show. A dica foi ação, sensação visual sonora e impacto e consequência. Os projéteis negros já foram atirados. A minha ideia é a seguinte. A minha ideia é que quando o Pablo for lançado na parede, antes dele perceber, o projeto vai estar na cara dele. O projeto vai estar tipo assim, ele vai estar aqui na parede, o projeto vai estar aqui. A minha ideia é ele em seguida, ele meio que, como posso falar, explodiu o projétil dando uma martelada. Mesmo que esse projeto, acredito que esse projeto atravesse objetos, só que eu quero ignorar essa parte por enquanto, porque vai ficar bem legal se eu fizer isso. Só que eu não tô sabendo de escrever. Como eu não sei escrever, eu vou escrever da minha forma, depois eu arrumo com a ajuda do GPT. Eu não sou muito bom pra escrita, eu sou bom com ideia, não com escrita. Os projetos percorrem toda a sala. Os projéteis negros percorrem a sala em direção ao viajante. Em direção ao oponente, fica melhor. Em direção ao alvo. É assim mesmo que escreve, porque no fim vai mudando toda hora. Pronto. Vamos ler o que eu já fiz por enquanto. O silêncio domina por um segundo, apenas para ser quebrado pelo som de uma rachadura. Clec. Pablo cai do teto, acertando com sua arma onde o cavaleiro estava anteriormente. No mesmo instante em que encosta no chão, Pablo levanta o olhar e... Pablo é arremessado contra uma parede, o som ecoando após o impacto. Porém, sem uma pausa, os projéteis negros percorrem a sala em direção ao alvo. Clac. Pablo ataca o projétil, mas o mesmo ignora e o acerta. Pablo é novamente jogado contra a resistente parede da colmeia. Um baixo gemido ecoa, claramente soando como uma ofensa. Pablo se impulsiona para frente. A parede racha ao ser usado como trampolim. Agora tendo em mente o fato dos projéteis serem imbloqueáveis, Pablo desvia, a aproximação ocorrendo como uma bala. Enquanto o cavaleiro desvia por um fio, seus apáticos olhos apenas conseguem enxergar a sensação de ser acertado em cheio. Ficou filosófico. Mais 32 minutos de gravação. Mais 32 minutos de gravação, eu tô lascado. Talvez eu divida em parte 2, porque não vai dar muito não.